Olá, sou a professora Ana Lúcia, faço parte do grupo de pesquisa Encontros Interculturais na EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. E esse grupo tem um canal com o mesmo nome, espero que você esteja lá inscrito, se não estiver, facilmente pode escrever. E se você gostar dessa apresentação, espero que sim, foi feito com muito carinho. Aí você dá um like. Hoje, esse encontro, para falar sobre narrativa, então, o grupo, de forma geral, trata de narrativas de vida, que é um gênero textual específico, e nós discutimos, afinal, o que seja narrativa. Então, a preocupação neste encontro é tratar de narrativas para a criança, encontradas no YouTube, e verificar uma tipologia, se é possível ver esse aspecto. Então, nós temos iniciamos a discussão sobre isso. Qual é a importância da narrativa para nós, nós, seres humanos, não especialmente para a criança, mas o ser humano de forma geral. Então, nós gostamos de ouvir, de contar história. Foster, por exemplo, diz que é atávico, no ser humano ouvir e contar história. Então, o que significa o atavismo? Significa que faz parte do aspecto biológico, neurológico do ser humano. Um outro motivo para a gente gostar de ouvir história é porque nós temos um lado lúdico muito forte. Então, nós gostamos de jogos, nós gostamos de assistir a peças teatrais, a ir ao cinema, nós gostamos de ler contos, de ouvir os causos. A narrativa também é uma atividade que faz parte da antropologia, da sociedade de forma geral, das culturas, independente se essa cultura é de uma época ou de outra, se de um espaço ou de outro. A narrativa, esse contar a história, recupera todos esses dados e mais, outros tantos que nós temos. Ao montar esse material, eu lembrei do meu avô, procurei até uma foto dele, mas eu achei melhor deixar de lado. Seria uma linda homenagem a ele, é claro. Ele ficava na varanda, na parte da frente da casa, minha avó na parte do fundo, principalmente na cozinha, e o meu avô sentado contando os causos. Então, meu avô nasceu e cresceu no interior de Minas Gerais, em fazenda, e não havia eletricidade, então ele contava causos, desde uma pessoa que vagava à noite, parecendo um lobisomem, até de fazendeiros, causos mais atuais que ele viveu, e para dar credibilidade ao que ele dizia, então ele gritava, minha avó se chamava Olívia, e ele gritava, não é verdade, Daliva? Aí a minha avó, ela lá do fundo da casa gritava, ela não tinha ouvido nada do que ele estava dizendo, mas concordava com ele. Então, havia um pacto de narrativa, de narrador, com a sua audiência ali cativa, um pacto com a minha avó, para dar credibilidade, para afirmar mais ainda o que ele narrava. Então, a narração, esse contar, esse ouvir histórias, faz parte da essência do homem, faz parte da própria linguagem, e é uma forma, isso, de organizar o caos. Então, nós temos, lembrando de narrativa bíblica, então o mundo, o universo era um caos,
começamos, então, o verbo e a palavra, não é isso? Começamos a contar, começamos a criar, por meio da palavra, o mundo, e esse mundo ficou ordenado, organizado. Gonçalves e Santos, né, dois estudiosos sobre narrativa, falam o seguinte: a própria existência do homem é uma grande narrativa, construída a partir de tantas narrativas, né, paralelas, complementares, contrastantes, mas e sempre em constante diálogo. Então, ao, né, recuperar né, o que seja narrativa para a humanidade, então, né, lá nas narrativas, né, primordiais, nós temos o mito. O mito né, é baseado, é constituído de histórias, de fatos, né, de dados, né, enfim. E né, no primeiro momento, as narrativas eram, né, orais. Nós encontramos narrativas, né, em desenhos, não é isso? Aí, com a invenção de uma tecnologia, que é a escrita, essas narrativas passaram a ser lendas, né, registradas em pedra. Né, o suporte para essa tecnologia também, né, houve um avanço nesse suporte. Então, nós passamos a ter o mito presente nos livros sagrados, como na Bíblia, né, em filosofia, na literatura, né, e nos últimos séculos nós temos aí, né, muitas mídias que contam história, muitas mídias que recuperam, né, esses mitos de alguma forma. Então, seja a pintura, a fotografia, né, o teatro, a história em quadrinho, né, a famosa HQ, né, o cinema, o filme. E nós, né, no começo aí do século XXI, nós já estamos entrando na terceira década, né, do século XXI, nós vivenciamos, ajudamos a produzir né, novas tecnologias. Então, nós não temos só a escrita, né, a tecnologia, nós não temos apenas alguns suportes, como o papel, nós temos, né, outros suportes, outras tecnologias da comunicação, né, da informação. O Sodré, né, um estudioso sobre mídia aqui no Brasil, ele fala que nós vivemos, né, em uma nova ambiência. E no caso da narrativa, né, a narrativa está em uma nova ambiência. Né, em tecnologias digitais no ciberespaço. Então, quando falamos de narrativa hoje, nós falamos desde situação tradicional, né, a Lúcia Santaella, né, uma grande estudiosa, né, sobre o assunto, né, fala dessa hibridização. Então, nós vivenciamos tanto a cultura oral, né, o meu avô faleceu no começo, né, do século XX, século XXI, e então, né, nós continuamos a ter os causos, então, nessa cultura oral, né, por meio de causos, por meio de né, outras formas de contar história, nós continuamos com a escrita, nós continuamos com a imprensa, né, nós continuamos com a indústria cultural, essa indústria de massa, e nós temos né, vários gêneros, né, textuais, né, uma outra situação de comunicação com a cibercultura. O que a Santaella, né, fala que a cada nova mídia ocorre rearranjos dessas culturas e uma refuncionalização de cada uma delas. Nós vivemos hoje a mediatização da cultura.
Então, nós temos, né, todo um espaço midiático, nós temos um ciber, né, um ciberespaço midiático. Nessa nova ambiência, passa, né, a recorrer bastante à hibridização, então, formas de discurso, gêneros híbridos, né, uma mistura de mídia. Então, nós encontramos mídia digital com a mídia tradicional, como da história em quadrinho, por exemplo. Nessa hibridização também, né, há toda uma... não é, né, esse, né, ciberespaço, esse mundo digital, não parte do zero, parte do existente. Então, há, né, essa mistura. E quem lê, quem ouve a história? No meu caso, né, eu, né, criança, depois adulta, com meu avô, sentada, né, à varanda, adultos, né, visitantes, pessoas amigas. Então, nós sentávamos à volta, né, do meu avô para ouvir os causos do meu avô, que desenvolveu a oratória que, né, de uma forma impressionante, desenvolveu mecanismos, não é isso? Ele não usava a linguagem corporal, ele ficava sentado, mas usava todos os recursos para aprender a sua audiência. Em relação né, quando parar de contar para criar suspense, a entonação, a firmeza, né, com que ele contava, a credibilidade, né, ele passava uma credibilidade muito grande. Então, nós passamos a ter tanto né, a situação tradicional, as formas tradicionais, juntamente aí, né, com a utilização das novas mídias. Essas novas mídias estão em vídeos, né, em cinemas digitais, nas plataformas, né, em sites, em ambientes, mundos virtuais, games de computador, consoles. Nós temos diversas, né, instalações para ver a interatividade, a interação, né, entre as pessoas, animações, né, com imagens reais, imagens criadas sinteticamente, multimídia, né, interfaces, né, nessa relação entre humano e computador. Então, hoje, narrar, né, contar uma história, pode ser por meio, né, de um e-mail, pode ser por meio de um blog. Aí nós temos, né, o livro que continua, nós temos o e-book, né, que é um livro agora virtual, podcast, nós temos a escrita, nós temos a oralidade, a imagem, movimento, não é isso? Animação, música. Então, são diversas linguagens, diversos gêneros, né, diversos suportes, né, suportes físicos, suportes virtuais. Então, nessa imagem que você vê agora, né, é uma representação, né, de como nós hoje, né, ouvimos e contamos história. E o que acontece no YouTube? Então, o YouTube se tornou uma grande ferramenta, um grande mediador para criar histórias, né, para ouvir, assistir a histórias, as narrativas. Né, o YouTube envolve tanto o aspecto áudio, né, quanto visual. Aí nós vamos falar um pouco sobre isso. O YouTube é considerado o segundo maior mecanismo, né, de busca na internet, e se torna uma ferramenta barata, acessível, né, acessível até mesmo para ser usado, né, para criar
e postar as narrativas. Nós temos, dentro desse, né, mundo atual em que nós vivemos, essa sociedade chamada de imagética. Então, nós temos muitos conteúdos visuais disponíveis, criados, né, e disponibilizados, e há pesquisas, né, né, interesses diversos, né, fontes diversas, não só do mundo acadêmico, mas, né, de empresas, de ONGs, enfim. Então, o que as pesquisas indicam? Esses dados apresentados agora são de 2018. Então, nós temos 4 vezes mais as pessoas preferem ver um vídeo a ler sobre o assunto. Então, vamos entender a leitura aqui. Nós lemos um vídeo, nós lemos um texto escrito, então, ler sobre o assunto é ler texto, né, somente escrito. 19% a mais, né, dos e-mails são abertos quando a palavra vídeo é usada no assunto. 65% a mais no desempenho, né, de um anúncio. 55% do total, né, de vídeos são consumidos, né, no celular. Né, tem menos de 5 minutos. As imagens relevantes têm maior interesse do leitor do que o texto verbal. Infográficos, né, que se desenvolveram bastante nos últimos anos, devido justamente à tecnologia da linguagem computacional, são extremamente curtidos, 150% a mais, né, de tweets com imagens, então são vistos 2,3% mais de engajamento em postagem, né, de postagem com imagens do que sem imagens no Facebook. 85% dos vídeos no Facebook são vistos sem som. 8 bilhões de vídeos são vistos por dia no Facebook. Em relação, né, a YouTube, que lida essencialmente com, né, o conteúdo visual, tem um alcance, né, muito grande em relação às outras mídias. Então, nós temos aqui à esquerda, né, em vermelho, 44%, né, de visualização, de preferência, né, das pessoas. O YouTube, 22% Netflix, 12% WhatsApp, 8% TV aberta, 6% Facebook, 6% TV paga, 1% Instagram. Esse número, principalmente do Instagram, precisa, né, ser visto na nossa atualidade, porque deve ter mudado. 75% dos consumidores procuram o site de uma empresa depois de assistirem ao vídeo da marca. E a cada 2 minutos, mais fotos são tiradas do que no século XIX inteiro. Só de selfie, não é isso? Nós temos aí muitas e muitas selfies. E o YouTube lida, né, com visual, mas também com áudio. Então, o audiovisual se torna um conceito fundamental dentro da nossa sociedade, né, ligada né, num processo de hipermídia. A hipermídia aqui é vista como linguagem, como produto audiovisual, né, ajuda a construir, né, essas narrativas atuais. O audiovisual se encontra na televisão, no cinema, no vídeo, na multimídia, na computação gráfica, no hipertexto, na hipermídia, na realidade virtual. Então, o nosso foco foi a narrativa voltada para a criança, né, para o público infantil, narrativa criada e disponibilizada no YouTube. Então, como metodologia, né, nós seguimos aqui a exploração. Então, nós fizemos um levantamento de canais. A abordagem, portanto, é quantitativa
e seguimos a técnica, né, etnografia, que serve justamente para estudar, analisar o ciberespaço. Então, o que nós, né, já conseguimos verificar nesse levantamento de narrativas para a criança? Então, nós percebemos, né, já verificamos alguns elementos que são atrativos. Então, no caso lá dos causos do meu avô, a atração era a entonação, a firmeza, né, com que ele contava, a credibilidade. Então, mesmo, né, olha, parecia um lobisomem, nós acreditávamos naquela firmeza, né, da história. No caso de narrativas encontradas no YouTube, nós temos histórias reais, pessoais, que são compartilhadas, muita base no arquétipo, sabe, do herói, do vilão, né, do amante, do explorador, da pessoa comum. As narrativas no YouTube exploram o aspecto sensorial, né? Há uma interatividade, então, dependendo da narrativa, é reproduzida por outros YouTubers, né? Por crianças que acabam fazendo postagem no YouTube ou em outra rede social. E também a relevância social. Então, nós temos aí tipos, né, de pessoas, grupos sociais que até então não tinham realmente, né, aquela voz, né, dentro aí da mídia. Uma das características dessas narrativas é o humor. Então, o brasileiro gosta de humor, faz parte da identidade, né, do brasileiro, o humor, né, por isso que o gênero crônica, né, é o top dentro das leituras literárias que nós temos entre os brasileiros. Informação sobre, né, detalhes, a provocação, né, das emoções do público. E aqui nós temos uma imagem que está recortada. Então, além de, né, contar a história, também há um conhecimento cada vez mais sobre as técnicas visuais para a produção das narrativas. Então, nós temos também outros elementos que são atrativos, a própria performance, né, realizada pelo YouTuber, a entonação, a linguagem corporal, né, a linguagem facial, às vezes uma altura, né, da voz, então, a pessoa fala alto demais. O título, né, poderoso para chamar a atenção, as cores, como aqui no meu caso, inicialmente eu coloquei né, o fundo azul muito forte, mudei. Né, minha preocupação é o que eu quero chamar atenção sobre o quê, né? Quero provocador na vista de alguém ou não, enfim. O impacto da narrativa, e nós temos a criação de chamada de história. Então, chamar o público para criar a sua história, né, a sua narrativa. Aí aqui, né, na ilustração, é o mapa da narrativa. Então, nós temos né, especialistas na área da psicologia, na área da publicidade, que ajudam, né, isso, a criar histórias, a fazer o seu mapa. Então, aí a partir de agora, os tipos, né, de narrativa que nós encontramos, ou os tipos de formas, né, de contar história. Então, aí nós temos, né, do tipo é leitura de livro. Então, o YouTuber lê, ele simplesmente lê, não é isso? Uma história, né, ou dramatiza uma obra, né, da literatura infantil. Pode haver, né, efeito sonoro, a reprodução de uma ilustração da obra. Um exemplo
é o canal Contação de Histórias, né, da youtuber Marina Bastos. Um outro tipo, né, porque o nosso objetivo é verificar a tipologia, né, dessas narrativas para criança em YouTube. Um outro tipo é contação de história musical. Um exemplo é um canto que conta, né, um exemplo de canal. Aqui, as imagens selecionadas é de uma narrativa que se chama O Marinheiro, não é isso? Essa narrativa está entremeada de narração, não é isso? Há discretas performances, né, do youtuber, como a expressão corporal, facial, gestual, a música, então, né, ele toca, e a youtuber, no caso, né, fez um chamamento, né, da história, convida, né, o seu seguidor, né, quem está assistindo. Um outro tipo é contação de história com base em lendas, né, lendas rurais, populares, indígenas, urbanas. O nosso grupo de pesquisa tem uma vertente, né, de pesquisa da narrativa de vida indígena. Então, nesse caso aqui, a contação de história, no exemplo, né, aqui visualizado, a youtuber está contando uma lenda indígena, né, aí é um fundo, né, uma ilustração que reforça o que ela está contando. Um outro tipo de narrativa é narrativa música, né, clipe. Então, nós temos dois exemplos. A parte de cima, né, aqui a ilustração em amarelo, faz parte do canal Fera Neném. Então, é um clipe com animação, música e letra, né, letra de música. Aí é o sapo, né, o macaco. Um outro exemplo, cuja imagem está, né, aqui abaixo, é canal Palavra Cantada. Então, é um clipe, né, com animação, música e letra, e o exemplo aqui é a narrativa Sapo Jururu. Um outro tipo que dá para verificar é narrativa de leituras e releituras dos contos clássicos. Então, nós temos, né, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, enfim. Na imagem aqui, né, selecionada, é de releitura. Quando se fala de leitura, principalmente, né, de leitura de conto, sem, né, uma mudança do conto clássico, então nós temos bastante animação. Nós também temos um outro tipo, que é narrativa em animação. Então, quem tem um canal, né, como esse, O Real, O Surreal Mundo de Animalu, cria, né, animação especialmente para esse mundo, né, da Animalu. No caso aqui, esse canal não é, né, é brasileiro, mas nós encontramos né, as narrativas traduzidas em língua portuguesa. Nós também temos o tipo narrativa em série, né, essa narrativa, então, cada vídeo postado dá continuidade, né, ao que está sendo desenvolvido, e um exemplo é o canal Kids Fan. Nós temos, né, o que chamamos de narrativas vividas pelo eu, youtuber, né, narra, conta a história, no momento em que ele vive uma situação, essa situação está sendo gravada. Então, é o próprio ambiente, né, de gravação que faz parte da narrativa. O exemplo é o canal Mamute Congelado. O que precisaria, né, ser pesquisado agora, né, o segundo passo, é fazer análise de cada tipo, ok? Aí, no caso dessa narrativa, né, vivida pelo eu,
existe um roteiro, né, já pré-estabelecido, e na hora de gravar, o youtuber vive aquilo, ou há uma espontaneidade, não é isso? Então, é um problema, né, de pesquisa que precisa ser visto. De forma geral, então, essas narrativas para a criança, né, encontradas no YouTube, apresentam, né, um número extenso, então nós temos muitos canais. Quem conta, né, quem cria as narrativas, né, os youtubers, são adultos, são crianças, ou há uma mistura, né, de adulto e criança no canal. As narrativas, então nós temos aí tipo, né, leitura, dramatização, contação de história, animação, clipe, música. E em relação ao tempo dos vídeos, é interessante também, porque, de forma geral, as pessoas procuram uma brevidade, né? Isso, a linguagem hoje precisa ser breve. Mas nós temos narrativas de 6 minutos até 20 minutos de duração. Então, acho que aí depende, né, um outro elemento a ser analisado também. Aí eu acho que depende da narrativa, depende do youtuber, da forma como ele cria, né, dos seus seguidores, enfim. Tá? Eu deixo aqui a bibliografia básica, né, nós temos várias obras, né, importantes que falam sobre o ciberespaço, várias obras, só da Cinderela nós temos muitas obras, enfim, e, enfim, então, aqui é só um aperitivo bibliográfico para cada um de nós. Espero que, né, você tenha gostado, aproveitado bastante esse nosso encontro, e até mais!